a todos os que estão neste momento conosco em mais um webinar. Hoje temos um tema muito importante. O título do nosso webinar de hoje é Hidratando o Corpo e a Mente. Tive a oportunidade de receber uma mensagem de alguém que eu convidei, que me respondeu: hidratar o corpo é muito importante, mas isso de hidratar a mente deixa-me muito curioso. Portanto, penso que realmente este é um tema que nos põe aqui um grande desafio. Todos sabemos que a água é um extraordinário manancial que nós podemos encontrar na natureza em muitas formas, formas simples, formas complexas. Um simples copo de água é algo tão importante quando nós estamos com sede, quando temos um dia de calor, mas sabemos que, para além de todas as manifestações que são visíveis, a água é algo extremamente importante no nosso organismo. O nosso organismo depende da água para poder sobreviver. E de que forma? Para isso nós vamos ter a Laura, que faz parte do nosso casal convidado de hoje, a Laura Teixeira, que é enfermeira de formação, tem a especialidade na medicina, na enfermagem comunitária, na saúde comunitária, e de certo, pelo que eu conheço da Laura, ela vai conseguir esta noite transmitir-nos conhecimentos, e mesmo para aqueles que pensam que já sabem muita coisa, de certo, ela vai refrescar as nossas mentes e esses conhecimentos que nós possamos já ter. Mas a Laura não está sozinha, está acompanhada pelo Eduardo Teixeira, que de formação ele é gestor, ele é também secretário da Associação Portuguesa de Medicina Preventiva e eu se quisesse dizer tudo o que o Eduardo se calhar iria ocupar aqui muito tempo, mas devo também realçar o papel que ele tem no aconselhamento a nível familiar, um papel de certo muito importante nos tempos que correm. O que é que o Eduardo o que é que ele vai fazer esta noite, onde é que ele nos vai levar? Ele vai nos levar a um outro manancial, a uma fonte a partir da qual a nossa vida pode ser tornada um oásis. É isso que eu desejo esta noite, que nós possamos realmente sair daqui mais frescos, quer física, quer espiritualmente. Dou a palavra então aos nossos convidados, Laura e Eduardo Teixeira. Olá, Lena, obrigada por essa tua introdução. É um prazer estar aqui com mais um tema que, certo, com a ajuda de todos e com aquilo que nós trazemos das nossas vivências durante a nossa vida, vamos procurar partilhar aqui algo que é muito útil e que já falaste na introdução e que tem a ver com a água. Nós iremos partilhar a tela e que irá realmente introduzir-nos ao tema. Desde já também, obrigada por aqueles que estão connosco. É sempre um prazer rever pessoas amigas
e acredito que todos juntos vamos desfrutar de bons momentos. Então, nós iremos compartilhar a tela e vamos de seguida passar ao tema da água, ok? Aqui temos o bem maior, que é a água como um manancial para tantas aplicações. Sem água não poderíamos viver, não é? É impossível na Terra sobreviverem, os seres vivos sobreviverem sem água. Temos o reino animal, o vegetal, a ciência, a indústria, tudo gira à volta da água e realmente é um manancial. E nós iremos ver como ela é tão útil, inclusive nas nossas cozinhas, não é? Depois de uma refeição, não importa se é almoço, se é jantar, nós temos, e vamos imaginar, ter um copo de água para lavar uma rima de louça. O que acham? Seria complicado, não é? Nós lavarmos uma rima de louça com um simples copo de água. Iria ficar um trabalho mal feito e provavelmente não iria ser do nosso agrado, não é? Por isso é que hoje nós vamos debruçar-nos sobre alguns pormenores que provavelmente todos nós já ouvimos falar e que acredito que é do conhecimento da maior parte de todos nós, mas que é sempre bom lembrar, nunca é demais lembrar aquilo que é bom. Então, poderemos perguntar, mas afinal, por que é que a água é tão importante? Por que é que se fala tanto na água e nunca se falou tanto na água como agora em pleno século XXI? A água é importante, assim como o carro tem água para poder trabalhar. Como é que se chama aqui, marido? É o carburador, não é? Não, como é que é? Isto é assim mesmo. Tem a bomba d'água. Tem todo um sistema de água que gira à volta da refrigeração do motor, não é? Sem água o carro não poderia andar, apesar do combustível principal ser gasolina ou gás, ou não importa. Aqui temos uma imagem e que faz-nos entender melhor porque é que é tão importante a água para o ser humano. Imaginem que é 60% do corpo de um adulto estar quase submerso em água, mas é isso mesmo. Acaba por ser 60% do nosso corpo acaba por ter estas quantidades de água. Mas não vamos ficar só por aqui. Um bebê, por exemplo, 75% do corpo dele é água. Que maravilha, não é? E temos o nosso cérebro, que o seu peso, 73% do seu peso é água. Tudo funciona à volta da água. Daí nós percebemos que é importante beber água. Beber a água que nós precisamos para manter estes níveis estáveis e saudáveis. Vamos então perceber porque é que é tão importante. Quando nós respiramos, se nós nos fizermos de frente ao espelho, percebemos que as gotículas ficam lá bem visíveis no espelho, sobretudo no inverno, não é? Então, nós para termos uma boa respiração, precisamos de ter boas quantidades de água e, além disso, o nosso hálito também, não é? E aqui entra também a hidratação da nossa boca e do nosso estômago. Para uma boa digestão, um bom copo de água antes das refeições, meia hora, vai preparar o estômago para estar em condições de nos poder dar uma boa digestão. Então, a água para uma boa digestão é importante 30 minutos antes da refeição ou nos intervalos, que já vamos ver mais à frente. É importante para a saliva e para as lágrimas, não poderíamos mastigar bem e saborear bem se as nossas papilas não estivessem bem hidratadas. Para controlar a temperatura também do nosso corpo, não é? Nós agora em pleno verão estamos a sentir isso, com esta onda de calor, a necessidade de nos refrescarmos com água,
para podermos estar mais bem dispostos, não é? E além disso também, outra coisa importante aqui para as senhoras, os homens também, os cavalheiros também, para ter uma pele mais hidratada e mais bonita, atenção senhoras, vamos beber água, a água que nós precisamos individualmente, de diferentes formas, mas a média já vamos ver as quantidades que devemos beber. Não, passei à frente, é a flexibilidade dos músculos também. Aqui também necessitam de boas quantidades de água. Os tendões, as nossas articulações, tudo precisa de estar bem lubrificado com água. Nós temos aqui outras fontes de água que a natureza nos oferece, que para aqueles que acreditam em Deus, temos que agradecer a Deus porque realmente são mananciais de água também. Além da água que nós temos para beber, temos também as frutas que são ricas em água, a água cheia de nutrientes, os vegetais também, e daí também uma pessoa que se alimenta com fruta, à base de fruta e de vegetais, provavelmente tem menos carência de água, ainda que tenha que beber água também, tem menos carência de água do que propriamente aquelas pessoas que não comem as quantidades de fruta que o nosso corpo necessita. Mas o que é que nós constatamos hoje? O que nós constatamos é que a maior parte das pessoas, um bom número de pessoas hoje, na nossa sociedade, bebe mais outras bebidas e menos água. As outras bebidas passam por ser cerveja, Coca-Cola, refrigerantes, enfim, um número muito largo de pessoas que satisfazem a sua sede através dessas bebidas que não são à base de água. Infelizmente nós constatamos isto. São bebidas que realmente não oferecem elementos saudáveis. Nós temos a soda, temos bastantes produtos químicos que estão aqui envolvidos e que danificam os nossos ossos, que danificam a nossa saúde, além de outros elementos, como por exemplo, como a Coca-Cola, fósforo e tem outros elementos químicos que são potencialmente nocivos para a nossa saúde. Se nós conseguíssemos em nossa casa e buscar a química que põem numa certa quantidade de água, ou seja, se eu colocar umas 6 a 8 colheres de açúcar e misturar água e adicionar alguns produtos químicos, aí vou ter uma bebida agradável. Mas é isso que se faz nas fábricas, não é? As fábricas fazem essas bebidas, adicionam açúcar aos produtos químicos, uns para dar cor, outros para dar sabor, outros para intensificar a bebida, e o que realmente não é bom para a nossa saúde. Aqui temos um exemplo, a ser colocado grandes quantidades de açúcar, embora no nosso país, felizmente, já temos uma lei que veio reduzir as quantidades de açúcar nos alimentos, mas ainda continua a ser excessivo, não é? E infelizmente o açúcar vai retirar líquidos às nossas células e vai retirar também nutrientes que nós precisamos deles dentro de nós, intrinsecamente, mas que são retirados porque desidratam o nosso corpo, as bebidas muito açucaradas. Mas poderíamos dizer sim, mas agora temos outras bebidas além do açúcar, mas que são produtos menos nocivos, como são uns adoçantes e que tornam a bebida light. Atenção à bebida light, porque ela vai inibir o nosso cérebro de fazer boas escolhas, vicia-nos cada vez mais e vai danificar também a sensibilidade do nosso cérebro em perceber que aquele produto realmente não é bom. Então nós queremos cada vez mais, porque é light, acaba por ser mais nocivo do que se fosse provavelmente com 1 ou 2 pedrinhas de açúcar. Entretanto, vamos voltar à água, porque esta não nos oferece perigo. Esta nós temos a certeza que não tem produtos químicos sobretudo as águas que estão realmente analisadas. Esta realmente é boa, porque tem 0 calorias, tem 0 produtos químicos adicionados, pode ter o cloro nas quantidades normais, não é? É muito fácil de aquisição.
sobretudo nós que estamos na Europa, pronto, não falando tanto em África, mas em África também existe água, existem formas diferentes de a beber, a qual tem que ser fervida e também purificada com carvão, mas também não deixa de haver água. Temos também a parte económica, que esta é mais interessante, e em tempo de crise convém beber muita água porque é mais barato para o nosso bolso, né? E depois, por que é tão importante realmente insistirmos neste assunto? Porque nós perdemos água através da transpiração, através do suor excessivo, através da nossa respiração, como nós falamos, do rins, a urina. Nós temos, em média, o nosso rim filtra uma média de 2 litros de 180 litros, obrigada. 180 litros de sangue, 200 litros de sangue por dia. E este sangue é interessante que depois vai ser filtrado no rim e tem lá uma série de célulazinhas muito pequeninas que vão servir de filtro para o sangue, ou seja, o produto final da filtragem desses 200 litros de sangue que passam diariamente no nosso rim, ele vai expelir em forma de urina e daí vamos perder essa quantidade de água que o corpo eliminou, mas para nosso bem, não é? Se o rim tem pouca água e se há pouca água a nível do sangue, não é? Porque o sangue é aquoso e a água está também no sangue, então o que é que vai acontecer? Vai ficar um rim mais sobrecarregado e ao longo da vida poderá ficar um rim doente se ele fica com carência de líquidos, sobretudo de água. Daí a importância de o rim funcionar muito bem para que, com boas quantidades de água, para que na sua filtragem do que é nocivo, da ureia, de toxinas, da alimentação, enfim, um sem número de coisas que estão presentes no sangue e que o rim faz esse trabalho excelente, que é retirar esses elementos nocivos e expelir através da urina. Boas quantidades de água facilitam o trabalho ao rim e a urina fica muito mais clarinha. Esse é um teste que cada um terá que fazer. Quanto mais carregada estiver a nossa urina e um cheiro forte, então a carência de água está provavelmente em algum processo de início de desidratação. Temos também os intestinos, que é um local onde recebe boas quantidades de água. Ao receber boas quantidades de água e de fibra, o que é que vai acontecer? Vai aumentar o volume fecal a nível do cólon. Então isto vai permitir que o intestino funcione bem. Se há boas quantidades de água, adequadas ao meu peso, adequadas à minha atividade, que eu faço diariamente, o que é que vai acontecer? O intestino vai funcionar na excelência. Se tiver fibra e água, são elementos fundamentais para ter sempre o intestino limpo e saudável. Mas também nós perdemos líquido também, sabem como? Quando estamos a descansar. Então, como nós vimos no slide anterior, nós temos 2,5 litros de urina que mais ou menos, dependendo de cada pessoa, podemos expelir diariamente, mas nós expelimos mais água, mais líquido ao longo do dia. E a dormir é incrível, a nossa respiração, a nossa pele continua a funcionar. Então continuamos a perder líquido. Além de todos os elementos atrás que falámos, a nível intestinal, na urina, a nível renal, enfim. Então, quando estamos a dormir, nós também perdemos mesmo. Daí estão a ser tão importante a hidratação logo pela manhã. Quais são os sinais de desidratação? Podemos ver, vai começar por dor de cabeça, provavelmente um intestino que está obstipado, que funciona menos vezes ou com mais dificuldade, a fadiga, o cansaço, e nós sentimos isso agora no verão, não é? E no inverno também, mas a ausência de água promove mais fadiga. E sentimos a pele seca, como que ressequida. Isso são já alguns sinais de desidratação. Então nós podemos perguntar, mas quanta água é que é preciso beber, afinal?
Então vamos aqui, resumidamente, 9 copos de água por... Está entendido que a mulher se calhar precisa de menos água, ou pela sua estrutura muscular. O homem necessita de 13 copos e a mulher de 9. Vamos fazer aqui uma média e provavelmente nós precisaremos de 9 a 10 copos de água por dia, depois dependendo de cada atividade de cada um e do seu exercício físico. Começa com 2 copos no início da manhã. Essa é uma tática boa, planear. Então, se eu tiver o hábito de pela manhã beber 2 copos de água, então o que é que eu vou fazer? Vou hidratar o meu corpo, vou dar-lhe um banho interno e vou preparar o estômago e os intestinos para receberem comida. Estão a ver? Em vez de 2 copos de água, também podem beber assim um destes. É ótimo. Nós enchemos um copo de água pela manhã e não precisamos de beber tudo de uma vez. Nós podemos ir bebendo à medida que nos vamos movimentando na nossa casa ou fazendo os nossos cuidados de higiene, ou não importa. Podemos ir bebendo, saboreando, mastigando a água, não beber de repente, né? Então esta é uma dica. 2 copos de água logo pela manhã vai permitir que já comece com um bom aporte líquido. Será antes do pequeno almoço? Tens razão, marido, fizeste uma boa observação. Antes do pequeno almoço é o ideal, porque se eu me levantar, eu tomo um duche, e porquê é que não é de dar um duche ao meu corpo que esteve durante a noite a eliminar toxinas, enfim. Então sim, antes do pequeno almoço, obrigada, marido, meia hora antes, nós poderemos realmente, devemos, é importante beber 2 bons copos de água de 250 ml cada um, tá bom? Então vamos estabelecendo objetivos, não temos o hábito de beber água, que coisa, agora ter que beber tanta água, isso é muito complicado. Então eu posso criar objetivos, eu sei, ok, então eu não vou beber os 8 copos, mas 8, 9 ou 10, mas se calhar começar por poucas quantidades, não é? A propor-me a beber um copo à meia da manhã e à medida que nós nos vamos habituando, criando o hábito, o nosso cérebro automaticamente lembra-nos que realmente precisamos de beber água, é fantástico, não é? E se não temos, se trabalhamos, se não temos o hábito de trazer água, uma garrafinha, propor-me a esvaziar uma garrafa pequenina que seja, num determinado período durante o dia. Portanto, é bom criar o hábito de estabelecer objetivos quanto a quantidade de água que eu poderei beber e melhorar cada dia. Podemos perguntar à torneira ou à garrafa, qual é a melhor? Há uma preocupação muito grande com este aspecto. As pessoas ficam muito preocupadas com água da torneira, poderá ter químicos, pesticidas, as pessoas têm sempre muito essa preocupação. Então, por que não? As pessoas que estão muito preocupadas, por que não ter um filtro simples, não precisa ser um filtro complicado, embora a água da torneira, se é analisada, se nós temos a certeza que realmente, de uma maneira geral, os municípios fazem esse trabalho muito bem, com exceções que poderemos ter, mas que geralmente há informações sobre a qualidade da água. Então, se não conseguimos beber a água da torneira, vamos filtrar. São filtros simples que se encontram aí no mercado e que permitem uma água mais leve e mais livre de algumas impurezas e com melhor sabor. Além da água como fonte de hidratação, nós temos também a hidroterapia. A hidroterapia, o que é a hidroterapia? Digamos que são os tratamentos que nós podemos fazer em nossa casa de uma forma tranquila com o elemento água, que pode ser água quente e água fria, aplicada a diversas zonas do nosso corpo, pode ser braço, pode ser pernas, pode ser o corpo inteiro, não importa. É excelente e é muito útil enquanto não temos acesso a um médico, por exemplo, mas vamos dar só aqui umas dicas, porque não temos tempo para isso, tenho que dar a passagem a um senhor que está aqui ao meu lado. Então, temos, por exemplo, os banhos de contraste, quente e frio, geralmente para uma boa dor de cabeça, boa, entre aspas, não é? Temos o banho de contraste com o quente e o frio. Temos aqui algo que nós vamos explicar e que eu vou explicar, que isto é o que se passa no nosso corpo, é fantástico. Quando nós aplicamos água quente no nosso corpo, na zona que nós queremos tratar ou no corpo inteiro, o que é que acontece? Se eu tenho um pé inflamado, se eu tenho alguma zona mais inflamada, então eu vou
aplicar água bem quente no meu corpo e o que é que acontece? Vamos ver, os vasos dilatam-se. Quando a água quente cai na minha pele, os vasos sanguíneos dilatam-se. E aqui há uma coisa muito linda. O que é que acontece aqui? Os vasodilatarem-se, há uma chamada de sangue, de circulação sanguínea muito maior. Os vasodilatarem-se, há um aporte sanguíneo, aumenta. E o que é que essa quantidade de sangue vai fazer? Vai trazer glóbulos brancos, e esses glóbulos brancos são os nossos soldados, vão estabelecer ali uma guerra, não é? Porque há uma chamada de sangue, o corpo reage, e então os glóbulos brancos entram ali em luta e vão abraçar o inimigo, se houver toxinas, se houver bactérias, vírus. É fantástico que ele vai, os glóbulos brancos assim, fazendo-se muito amiguinhos, abraçam e destroem o invasor que poderá estar a causar um processo inflamatório. Mas imediatamente depois deste processo, quando a água quando estamos a sentir mesmo muito quente, colocamos água fria, abrimos repentinamente a água fria, se o conseguirmos, não é? Isso é ótimo. Então os vasos fazem uma vasoconstrição. E esta vasoconstrição vai permitir que haja a limpeza da batalha que houve com os micro-organismos, com os invasores, e vem de novo depois, para permitir que depois venha uma outra chamada de sangue para estabelecer um novo processo e venham novos glóbulos brancos. É fantástico como este processo, então é um processo anti-inflamatório. É um grande anti-inflamatório que está ao nosso alcance. Indicações para uso, nós podemos, nas infecções generalizadas, lesões dos músculos e das nossas articulações, banhos quentes, fomentações com toalhas quentes e também a aplicação do frio. As artrites reumatoides, as artrites são também trabalhadas com o quente e o frio melhoram. As fraturas ósseas e também a nível de edemas. Fantástico, acreditem que isto é verdade. Quando estivemos na força da epidemia, aqui em casa, nós fazíamos banhos quentes e frios, sabe? Em que a água quente nos escaldava e depois, fazíamos um ciclo com 3 aplicações e conheço amigas minhas que se cuidaram e se trataram com este processo de tratamento, não é? Hidroterapia. Aqui temos um exemplo, podemos fazer um banho de contraste, a temperatura da água deve andar à volta dos 40 graus centígrados, mais quente que a nossa pele, permanecer 3 minutos e depois colocar água fria ou gelada e repetir isto 3 a 5 vezes. E o último é sempre terminar com água fria ou gelada. Outro exemplo é uma lesão num braço, por exemplo, numa mão, e ali temos, se repararem bem, ali é gelo, ao lado da bacia dessa senhora tem gelo. Portanto, quanto mais fria estiver a água, mais esse choque térmico vai permitir que os glóbulos brancos possam reagir ainda com mais força. O duche de contraste é ótimo como um hábito na nossa vida, o banho normal e fazermos também uma aplicação de água fria no final. Mas também podemos ter como quente e frio, como um tratamento também. Como começar com o duche quente, ensaboar e lavar, terminar com água fria, 30 a 60 segundos. Se for tratamento, vai ter mais ciclos, né? Se quisermos fazer um tratamento, se há febre, se há um processo inflamatório, então aqui temos, e já mencionámos nos slides anteriores, 3 minutos quente, 30 a 60 segundos fria. Isto 3 a 5 ciclos e acreditem que vão ficar como novos. À medida que vamos fazendo, sentimos cada vez menos a água quente, então é porque a fria está a fazer efeito. E aqui temos, e com isto estou perto do fim, para que a água possa ter bom efeito. Se nós tivermos os nossos hábitos saudáveis, o estilo de vida saudável, com bastantes frutas, vegetais, as sementes, com o complemento da água e o exercício físico, podem crer que o nosso corpo fica muito grato e vai permanecer mais atento a qualquer processo inflamatório que nos possa surgir a água. Funciona melhor se tivermos um estilo de vida saudável, com exercício e com uma boa alimentação. Se alguém
lhe perguntar alguma vez: queres ir buscar, marido? Temos aqui uma surpresa. Entretanto, eu deixo uma dica para todos nós, incluindo eu, quando nos perguntam: quer beber alguma coisa? O ideal é dizer assim: um bom copo de água, porque não termos este hábito sempre que precisamos de beber ou saciar a sede, e porque não colocar o gelo com aroma de hortelã. É ótimo, é uma bebida refrescante, e para quem não gosta da água, porque não dar sabores com coisas simples. Agora eu vou interromper aqui, tá bom? E vou dar a palavra ao meu marido. Vamos então ouvir o Eduardo a falar então da parte do outro manancial. Ok, aproveito também para cumprimentar a todos e desejar o resto de um bom programa e que todos possam beneficiar dele. Eu começaria por dizer que nos últimos anos se tem falado muito da importância da água para a saúde. Fazem-se muitos estudos e recomenda-se com bastante entusiasmo o beber muita água. Mas embora qualquer ser humano saiba que a água é essencial para toda a espécie de vida neste planeta, eu atrevo-me a pronunciar 3 afirmações, com certeza sem muito receio de errar. A primeira, que a larga maioria das pessoas ainda não conhece o real valor e todos os benefícios desse líquido precioso no corpo humano. Começa-se agora a falar muito, mas ainda não conhecemos, a maior parte das pessoas ainda não o conhece. A segunda afirmação que eu gostaria de fazer é que muitos dos que já conhecem e estão conscientes do peso que a água tem no nosso organismo, ainda não estão a pôr em prática o beber a dose recomendada. Creio que não estou a dizer nenhuma mentira. E em terceiro lugar, ou seja, a terceira afirmação, é que há muitas pessoas que ainda desprezam ou rejeitam mesmo as orientações que são dadas sem terem consciência do mal que estão a fazer a si próprias. Isto porque muitas pessoas ainda desdenham quando profissionais de saúde valorizam muito essa água. E da mesma forma que o nosso corpo necessita de água para saciar a sede, também temos necessidades mais profundas que precisam de ser satisfeitas. E assim como o corpo humano não pode sobreviver sem água física, também a vida espiritual não pode sobreviver, e deixem-me agora então referir a tal água que a Helena falava há pouco, sem a água espiritual. Por isso, gostaria de vos falar, nestes próximos minutos, de outro tipo de água. Mas antes disso, gostaria de fazer um apelo. Em primeiro lugar, apesar de no passado não se valorizar muito a água física, hoje ouvimos com muita atenção as recomendações dadas pelos profissionais de saúde e porque sabemos que é para nosso bem, ponderamos seriamente em atender a essas mesmas recomendações. Por isso, eu também apelo com muito respeito e estima por aquelas pessoas que ainda não têm dado o valor a esta água espiritual, que pelo menos possam ouvir, para depois analisarem se devem aceitar ou não esse desafio de uma forma consciente. Há alguns dias atrás, numa entrevista muito divulgada nas redes sociais, uma entrevista dada ao programa Alta Definição da SIC, o jornalista bem conhecido Bento Rodrigues, ao falar dos problemas e perdas capazes de gerar incertezas, medos, insegurança, ele teve o seguinte desabafo: como não tenho a sorte da fé, não a soube construir e não a sei sentir,
torna tudo mais difícil. Que testemunho extraordinário de uma pessoa que reconhece que a fé ou a confiança em Deus vai tornar tudo muito mais simples para ultrapassarmos essas incertezas, esses medos que muitas vezes se geram na nossa vida. Eu gostaria de vos contar uma pequena experiência que tive um dia, quando estava em Lisboa, mas já foi há muitos anos atrás, depois de vir de Angola, lembram-se que houve, depois do 25 de Abril, e sobretudo nas províncias, nas chamadas províncias ultramarinas, começou a haver um problema de guerra civil. E nesse problema de guerra civil, a maior parte ou uma grande parte das pessoas que ali habitavam tomaram a decisão de abandonar essas ditas províncias ultramarinas e deslocaram-se para o continente. Claro que perderam muita coisa, perderam os seus bens, as suas casas, os seus carros, perderam as suas contas que tinham no banco. E um dia, quando eu me encontrava na estação do Rossio, em Lisboa, encontrei um amigo meu, um grande amigo meu. Ele era meu vizinho mesmo em Angola, e foi uma festa muito grande quando nos encontramos. E comecei-lhe a perguntar como é que estavam os pais, como é que estava a família dele. E ele então começou-me a contar uma série de situações bem delicadas que lhe aconteceram na vida. E ele contava-me aquilo com uma grande tristeza. E a determinado momento eu disse, bom, nós também, olha, aconteceu-nos isto e aconteceu-nos aquilo. Eu comecei a mostrar algumas dessas realidades, problemas que nos aconteceram a ele. E então, a determinado momento, ele teve este desabafo para comigo. Olha, Dado, mas tu tens um outro conhecimento que eu infelizmente não tenho. E é o conhecimento da fé. E isso, com certeza, vos ajuda com muito mais facilidade a ultrapassar esses problemas. E eu reconheço que eu não os tenho e para mim tem sido muito difícil. Eu diria que nunca é tarde demais para experimentar esses benefícios da água espiritual. Por isso, convido todos a darem esse benefício da dúvida. A Bíblia, livro sagrado para os cristãos, como todos conhecem, usa frequentemente a água como um símbolo espiritual. E de acordo com essa Bíblia, Jesus Cristo é essa água, da qual todos nós também temos grande necessidade, embora muitas vezes não admitindo ou até desconhecendo essa realidade. E como consequência, a maior parte das vezes, por mero desconhecimento desse fator, trazemos muito sofrimento e mal-estar à nossa vida sem estarmos conscientes disso. Exatamente a mesma coisa que se passa com a água. Aquelas pessoas que ainda desconhecem o valor, a importância de bebermos muita água, elas estão, sem saber, a fazer muito mal à sua saúde, a contribuir para que o seu organismo possa vir a ter problemas sérios. Da mesma forma, este desconhecimento dessa realidade espiritual pode trazer-nos esse sofrimento, e eu tenho que admitir aqui, como aquele jornalista Bento Rodrigues dizia, é sem estarmos conscientes dessa situação. Por essa razão, permitam-me apresentar-vos um episódio bíblico relatado pelo apóstolo João no seu Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 4. Ele fala de um encontro de Jesus com a mulher samaritana junto a uma fonte chamada a fonte de Jacó. Existem vários dados curiosos neste relato. Em primeiro lugar, diz-nos que a mulher foi buscar água à hora sexta. Isto pode parecer um detalhe, mas é muito importante.
Não era normal ir buscar água a essa hora, pois era a hora de maior calor. Corresponde ao nosso meio-dia. E todos nós sabemos que ali naquela zona do Médio Oriente, também com temperaturas muito elevadas, o ir ao meio-dia, deslocar-se da sua casa para ir buscar água, não é nada recomendável. Nós iremos compreender mais tarde que era provavelmente a hora em que encontraria menos gente ou praticamente ninguém. E por que ela escolhia essa hora? Pelas palavras de Jesus, confirmadas por essa mulher samaritana. Ela já tinha tido 5 maridos e a pessoa com quem ela vivia presentemente não era o seu marido. Aqui encontramos uma justificação para aquela mulher não querer ser vista, pois ela iria ser muito criticada e iria ser condenada por todos. E por isso ela procurava sair de sua casa numa hora em que não encontrava muita gente. O que é que isto quer dizer? Que havia um problema real de rejeição e até talvez um sentimento de culpa da sua parte. Mas sabem, Jesus conhecia a aflição daquela mulher. E sabendo que havia um preconceito entre samaritanos e judeus, inicia a conversa pedindo a essa mulher samaritana que lhe desse de beber. E então aqui é engraçado que se inicia o diálogo com a samaritana, admirada por um judeu lhe pedir algo tão simples como um pouco de água para beber. E ela diz mesmo, como é que sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E agora nesse diálogo Jesus vai responder, olha, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquilo ainda intrigou mais aquela mulher e ela replicou, Senhor, se tu não tens nada com que tirar a água e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Jesus aqui aproveita a oportunidade que aquela mulher, sem saber, necessitava há tanto tempo. E Jesus vai lhe dizer, olha, sabes, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É esta água espiritual, é este símbolo da água que é usado na Bíblia para mostrar as nossas necessidades espirituais que Jesus quer transmitir àquela mulher. É verdade que Jesus estava a referir aos problemas da alma, à secura espiritual que afeta todo o ser humano. E acreditem, mesmo que não saibam. Essas pessoas muitas vezes não atribuem as grandes inseguranças, os grandes medos que têm a esta secura espiritual. Por isso, aquela mulher samaritana, quando ouviu Jesus dizer aquilo, ela vai pedir a Cristo, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Talvez, num princípio, aquela mulher preocupou-se mais com o facto de ficar em sua casa, de não ter a necessidade de ir lá. Era menos uma maneira de se expor. Mas é interessante que os medos que ela tinha, não é? Os medos que estavam associados à sua forma de estar na vida, foram libertados com Cristo, não é? Mas isso vai acontecer justamente depois. Exatamente, não é? Foi fantástica a forma como esta mulher não se sentiu castrada por aquele Jesus. É por isso que Jesus se revela e vai mostrar que conhece a sua vida, os seus problemas, aflições, e querendo libertá-la de todos esses medos que a atormentavam. E Jesus então diz-lhe, olha,
vai chamar o teu marido e venham cá. E ela, nessa altura, revela que não tem marido. Então Jesus elogia a sua sinceridade e mostra que conhece a sua vida toda. A mulher samaritana apercebe-se que está na presença de um profeta. Mas querem ver aqui uma coisa? Ela vai mostrar que tem uma grande sensibilidade espiritual, apesar de não ser judia, apesar de ser uma mulher samaritana que os judeus desprezavam. Mas ela tem uma grande sensibilidade espiritual e tem uma esperança muito grande na vinda do Messias. É por isso que ela vai dizer: eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo, ou seja, ele vai nos esclarecer de tudo. E Jesus agora revela-se àquela mulher como o Messias que ela está à espera. E quando a samaritana se apercebe que aquele homem é o Messias, esqueceu-se dos seus medos. E querem ver o que é que aconteceu? Ela já não se importa de ser vista por quem quer que fosse. E diz o texto que ela correu para a cidade e diz que contou tudo o que tinha acontecido e disse a todas as pessoas que tinha encontrado o Messias. Meus queridos amigos, ali Jesus trocou o cântaro da água que não mata a sede pela fonte que salta para a vida eterna. Ali Jesus trocou a tristeza da mulher pela alegria da salvação. E mais, Jesus fez da mulher solitária e angustiada pela vida uma evangelista, a qual, de tanta satisfação e gozo na alma, saiu pela cidade falando do Mestre Jesus Cristo, o Messias prometido de Israel. E sabem o que é que aconteceu? Diz que aquelas pessoas todas a quem ela falou quiseram encontrar esse Messias e foram lá à fonte de Jacó para se encontrar com ele e depois rogaram-lhe que permanecesse com eles mais alguns dias. Que coisa extraordinária! Uma mulher que estava cheia de medos encontrou ali a sua libertação quando encontrou essa água viva que Jesus disse ser ele mesmo. Sabem que já no Antigo Testamento o salmista também expressa a sua imensa alegria em ter o Senhor Deus como aquele que sacia a sua sede espiritual. E ele, no Salmo 42, no versículo 1 e 2, vai expressar desta maneira: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E depois ele faz uma pergunta: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Também Davi, no Salmo 63, anela em Deus matar a sede da sua alma. E ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não existe água. E verdadeiramente este mundo às vezes torna-se em muitas maneiras uma terra seca, uma terra verdadeiramente árida, falando espiritualmente. Mas nós podemos encontrar essa água em Jesus. É muito prazeroso quando em Deus encontramos a solução para o problema da alma e saciamos essa sede que surge com a ansiedade e o pecado. Jesus é capaz de transformar o mais vil pecado num homem cheio do Espírito Santo. Isso porque ele é o manancial de águas vivas. Águas que purificam do pecado e tiram a sede da alma, satisfazendo plenamente em Cristo a água viva. Todos nós, à semelhança da mulher samaritana, temos os nossos medos, aflições, sentimentos de culpa. Cristo, a água viva, acreditem, que assim como conhecia os medos e as necessidades daquela samaritana,
Ele conhece-nos a todos e convida-nos a beber dessa água, lançando-nos o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Numa outra passagem de Apocalipse, ele diz: quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. A Laura dizia há bocado que a água é talvez o líquido mais barato ou a bebida mais barata. Mas esta bebida espiritual, ela não tem preço. Ela é gratuita. É por isso que Jesus diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui há dias eu li um pensamento muito interessante de uma escritora cristã e que gostaria de deixar como a última nota nesta pequena reflexão sobre a água da vida. Diz que os que quiserem avançar no conhecimento espiritual precisam permanecer junto à própria fonte de Deus, e agora reparem, e beber repetidamente do manancial da salvação, tão bondosamente a eles franqueado. Assim como sem água não podemos viver, não é? Quando nós conhecemos Cristo na nossa vida, não prescindimos dele. Não prescindimos dele e vamos querer beber cada vez mais. Aqui termina, Lena, esta nossa apresentação. Agradecemos muito à Laura e ao Dado esta apresentação. Penso que foi do agrado de todas as pessoas. Volto a lembrar que poderíamos, se alguém quiser pôr alguma questão, pode pôr através do bate-papo. E eu gostaria de dizer que, se calhar, há 40 anos atrás, quando olhava para um doente, pensava mais na parte física. Os doentes eram a parte espiritual e social não existia. Ao longo do tempo isso mudou e neste momento mesmo a Organização Mundial de Saúde considera que o indivíduo é, enquanto indivíduo, um ser bio, psico, sócio e espiritual. Esta dimensão espiritual entrou como algo que não se pode dissociar e que nós não podemos esquecer. Quer como pessoas, quer como profissionais de saúde, quer como amigos, quer como família, e daí eu estar muito grata por esta apresentação, porque considero que não podemos de maneira nenhuma responder às necessidades das pessoas se só pensarmos na parte física. E este tema da água é um tema que realmente me apraz muito, porque nós, por vezes, não temos a noção do problema que é realmente não bebermos a quantidade que necessitamos de água. Coisas muito, muito simples acontecem que às vezes não conseguimos explicar de outra forma e vamos perceber que dar um copo ou dois de água muda logo a maneira de ser e de estar do nosso idoso, da nossa criança, mesmo a nível da parte psíquica. Penso que temos uma pergunta, não é uma pergunta, mas é uma chega aqui dada pelo pastor Daniel, que nos diz que assim como sem água estamos cansados,
e muitas vezes o cansaço, a prostração é um dos primeiros sinais de desidratação. O vazio existencial pode ser um sinal de que algo realmente falta no nosso interior. E, eventualmente, o que nos pode faltar quando nós sentimos isso é realmente esta água espiritual de que o Dado falou. Não sei se há mais alguma coisa que mais alguém queira acrescentar, mesmo a Laura e o Dado, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas não. Então, Laura, queres dizer alguma coisa? Tu complementaste bem, no fundo é isso, as pessoas dizem sempre a água engorda, a água faz mal, temos sempre cabides para não beber água, não engorda, não faz ninguém engordar, pelo contrário, equilibra, mantém, regula o nosso peso, regula a tensão arterial. Isto foi só assim uma pincelada. É uma pincelada, porque são tantas coisas boas que nós temos ao ingerir em média de 8 a 10 copos de água. Claro que no verão se calhar vamos precisar de mais, né? É uma bênção boa quando nós criamos este hábito e o nosso cérebro é que nos lembra, já nem faço esforço nenhum, naturalmente nós vamos beber água. Obrigada, Helena, obrigada a todos por nos ouvirem, fiquem bem, uma boa noite. Uma boa noite.